Chegou o momento de orarmos com os salmos. E hoje nós vamos orar com o Salmo 82. Um salmo extremamente forte, contundente e atual demais na nossa vida. Acompanhe essa reflexão, tendo o salmo em suas mãos, para você passear conosco versículo por versículo e entender o que Deus está querendo nos ensinar por meio dessa reflexão. Para Asaf, autor do Salmo 82, toda tirania um dia chegará ao fim, inclusive e principalmente a praticada pelo Supremo Tribunal Infernal. O mundo que nós vivemos, ele sempre experimentou ou viveu à sombra de homens maus, de pessoas poderosas, usurpadores do poder concedido a eles por Deus através das pessoas, especialmente juízes. O assunto do Salmo 82 são os juízes, os homens togados que deveriam julgar com justiça a vida das pessoas, mas no contexto de Asaf, eles são verdadeiros tiranos. Mas serve também para outras autoridades o que esse salmo vai dizer, porque o que não faltam são autoridades que, quando querem o poder, eles fazem discursos inflamados, usam todo tipo de ofensa, adjetos assim totalmente ruins para poder falar de alguém, quando na verdade a intenção deles é assumir o lugar que o outro ocupa. E eu me lembro de uma frase dita por Platão, o grande filósofo Platão, que diz assim: muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. É uma baita realidade que nós vivemos, mas Deus, ele age na vida das pessoas por meio de outras pessoas. A forma de Deus, o método de Deus agir é por meio de gente. E ele faz o quê? Como Ana disse na sua oração, a mãe de Samuel, ele estabelece reis, ele destrona reis. Aliás, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo fantástico, que a justiça de Deus é algo tão belo, que ela é o ornamento do trono de Deus, e pobre de quem usurpa da justiça de Deus, ou quem viola o princípio da justiça de Deus. Deus é justo, estabelece pessoas para governarem outras pessoas, estabelece juízes para julgarem com justiça a causa das pessoas. No entanto, o ser humano pecador, caído como é, sempre vai procurar promover o que a gente chama de aparelhamento, colocando os amigos nos lugares melhores, sempre vai promover o engano, o conchavo, aquele joguinho de interesses, em que amigos são privilegiados pela corrupção. Só que isso, gente, não é novidade. Esse salmo não está falando exatamente do agora nem do passado, ele está falando de sempre, porque sempre foi assim. Ele foi escrito há pelo menos 3.000 anos e é extremamente atual. O profeta Miqueias disse certa vez: com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, suborno. O juiz aceita o suborno, e os poderosos impõem o que querem, e todos eles tramam em conjunto. Executivo, legislativo e judiciário se reúnem às escondidas para fazer conchavos, para receber vantagem, um verdadeiro aparelhamento do que estão fazendo. E as sentenças dadas por esses juízes maléficos, elas são compradas.
E aquele que detém o direito, aquele que deveria receber a justiça, ele não tem a menor chance no tribunal, por mais que ele tenha argumento, porque esses homens promovem o Supremo Tribunal Infernal. E exatamente por isso, Deus, Ele é o supremo juiz, e Ele age inclusive no meio desse povo corrompido, desses governantes, desses juízes, a fim de fazer duas coisas: repreendê-los e condená-los por aquilo que eles estão fazendo. Por isso que esse salmo parece que saiu do forno hoje à tarde, parece que pegou um trecho de algum jornal e Asaf escreveu entregando para a gente esse salmo. Ele é extremamente atual, porque ele fala de injustiça social, ele fala de corrupção, ele fala de tirania de quem deveria cuidar das pessoas e não humilhar as pessoas. E Asaf, com muita força, vai colocar o foco do seu discurso nos magistrados, nos juízes. A Bíblia não coloca os defeitos humanos para debaixo do tapete, nunca. A Bíblia, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes também, ela é uma radiografia da humanidade de todos os tempos até hoje, e para vergonha nossa, moralmente, a humanidade não evolui com o passar dos séculos. Pior, ela vai se tornando cada vez mais degradada, cada vez mais ofensiva. Então Asaf, ele compõe esse salmo, essa poesia, de maneira muito dura, em forma de canção, fazendo um retrato de Deus como um juiz, o supremo juiz, assentado no tribunal, e todos os juízes corruptos da terra, sentados diante dele, não mais como julgadores, mas como réus, algemados, envergonhados, diante do supremo juiz de toda a terra, não mais orgulhosos, mas humilhados, não mais com aquela empáfia típica de quem pertence ao judiciário, mas ali, olhando para a face de Deus, para serem julgados por Ele. Só Deus pode julgar um ser humano, mas Ele usa de pessoas, Ele concede, Ele delega esse poder a pessoas privilegiadas para fazerem esse papel. Juízes, governadores, políticos, membros do poder legislativo, e onde houver pessoas, haverá necessidade de constituir autoridades para garantir uma vida em paz. E o que se espera dessas autoridades? É que elas pratiquem justiça, que elas digam a verdade, que elas não corrompam o direito de ninguém. E nós, o que a gente faz diante disso? O que fazemos diante de autoridades que estão em nossa volta? Paulo disse em Romanos 13: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas, ou seja, o nosso papel diante da sociedade é orar pelas nossas autoridades, inclusive, principalmente, por aquelas que nós não gostamos nem aprovamos as suas atitudes. É difícil, mas a gente tem que lembrar, gente, que a nobreza, ela está no cargo e não na pessoa. Deus manda orar pelo cargo que a pessoa executa. O ofício sublime é dado por Deus, mas o homem é mortal, é pecador. E nós devemos interceder para que eles nos garantam uma vida tranquila e para que também eles sejam salvos pela misericórdia de Deus. Agora, quanto a essas autoridades, quanto a esses juízes iníquos, o papel é bem mais sério. O próprio Paulo explica na sequência do texto. O papel deles é: as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Ou seja, quem ocupa um papel de autoridade
seja em que ramo da vida for, inclusive dentro das igrejas, ele deve ser leal ao Deus que o chamou para aquilo. E olha que interessante, a justiça não pode ser colocada de lado, porque Deus não faz isso. Não podemos julgar com parcialidade, porque Deus não faz isso. Não podemos ter conchavos com pessoas prediletas, fazer acepção de pessoas. Por isso que aquela estátua que representa a justiça, ela tem uma venda nos olhos. Ela não está vendo quem, ela está julgando fatos e não vendo a pessoa. Por isso que ela tem uma balança na mão, para dizer que ela não tem dois pesos, duas medidas, ela é igual para todo mundo. Parece óbvio, mas ai de quem deturpa isso. E podemos tirar duas conclusões antes de ler o Salmo. O papel nosso como filhos de Deus diante das autoridades é orar por elas. E o papel delas é representar a bondade e a justiça de Deus, fazendo leis justas e julgando de acordo com essa justiça dado por Deus. Porque Deus, ele vê tudo dos céus, a todo mundo ele julga, e uma hora ele vai fazer cessar toda maldade, todo mau julgamento, toda tirania que os homens fazem. O papel de um filho de Deus é, como dizia a banda Legião Urbana, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Infelizmente, essas autoridades escolhem o oposto disso, e ao invés de amar, de respeitar, de praticar justiça, eles preferem abusar, usurpar, trazendo condenação para si mesmos. Spurgeon, quando ele pregou esse salmo, ele disse algo assim que tem muita aplicação para a gente hoje. Ele disse que diante das injustiças, nós temos que admoestar e repreender o mundo com as canções dadas por Deus, especialmente quando estivermos diante de casos de suborno, de corrupção, que acontecem diante dos nossos olhos. Calar-se não é uma opção, não é. E ele vai um pouco adiante. Olha, Davi nessa época, quando um juiz corrompia, Davi trazia para julgamento e matava esse juiz à espada. Ele era morto diante da comunidade, porque era muito grave, uma sentença vendida por ele. Asaf não tinha esse poder, era ministro de música, e Asaf resolveu açoitar esses juízes por meio de uma canção, por meio dessa música. Música é forma de expressar nossa revolta diante das injustiças que acontecem. Em 1987, essa mesma banda Legião Urbana cravou uma música, um hit, que até hoje é inesquecível e você conhece. Eles dizem assim: nas favelas, no Senado, é sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Mas como nós somos cristãos, nós vivemos pela esperança. Nós clamamos a Deus para que haja mudança, nós imploramos a Deus para que Deus faça agir a sua boa mão sobre a humanidade, gente. E só através do poder do Evangelho é que pessoas, autoridades ou não, podem ser transformadas por Deus. Mas vale um alerta que eu queria trazer para você. Se quisermos que as nossas orações façam um bem maior para um maior número de pessoas, olha, se quisermos que as nossas orações façam um bem maior ao número maior de pessoas, precisamos incluir em nossas orações aquelas pessoas cujas decisões criam circunstâncias nas quais o Evangelho prospera ou não. É importante orar pelos líderes do governo, porque
as circunstâncias que eles criam interrompem ou fazem avançar o progresso do Evangelho. Se queremos o bem das pessoas, precisamos orar pelos nossos governantes, pelos nossos julgadores, por aqueles que estão em nosso meio. Só não se esqueça que oração imprecatória é forma de oração determinada por Deus. E orar por corruptos é orar imprecatoriamente, que é pedir para que Deus pese a sua mão julgando essas pessoas, trazendo justiça àqueles que sofrem em suas mãos. Para o magistrado ruim, todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros. Para um magistrado ruim, é o pensamento que rege o seu coração, e ele vai vendendo sentença, ele vai julgando de acordo com a camaradagem e os conchavos, e acumulando injustiça para as pessoas, e trazendo só infelicidade para si mesmo, já que o seu destino é a eternidade no inferno. Agora, aqueles que sofrem em suas mãos, aqueles que recebem sentenças ruins, de alguma maneira têm o privilégio de não serem os praticantes dela. Demétrio, que é um Demócrito, foi um grande pensador também grego, ele diz algo assim que consola o nosso coração: se você sofreu alguma injustiça, console-se. A verdadeira infelicidade é cometê-la. Se você sofrer alguma injustiça, conforte-se, console-se, porque a verdadeira infelicidade é cometê-la, e não praticá-la, e não recebê-la, invariavelmente. É a mensagem do Salmo: todos vão morrer um dia, todos, e um dia toda tirania praticada por aquela pessoa, ela vai acabar. Salomão já alertou em Eclesiastes: todos vão para o mesmo lugar, com toga ou sem toga, com jatinho ou sem jatinho, com mansão ou sem mansão, com proteção ou sem proteção, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Isaías foi mais profundo ainda, o profeta, quando ele disse: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas a sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês? Isaías pergunta: o que vocês farão no dia do castigo que vai chegar para vocês, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Em lugar nenhum. Asaf divide esse salmo pequenininho, que vale a pena a nossa reflexão. No primeiro versículo, ele vai apresentar quem é que manda na congregação dos juízes. É Deus quem preside na Assembleia Divina, no meio dos deuses. Ele usa aqui uma linguagem, uma sátira, chamando os juízes de deuses, porque juiz, ele não acha que é Deus, ele tem certeza que é. Então ele diz: ele é o juiz. Não são os juízes que mandam no mundo, é Deus. Não são os juízes que ditam as regras, é Deus. O salmista usa esse termo deuses, fazendo uma provocação, cutucando esses homens. Ele não está falando de deuses pagãos, ele não está falando de anjos, porque essas pessoas não são estabelecidas por Deus. Os juízes sim, ele chama de deuses, porque esses homens se acham verdadeiramente Deus, se portam como se Deus eles fossem, intocáveis, inabaláveis, mas Deus avisa para cada um deles: o Senhor preside diante dos tribunais, quer queiram, quer não, e uma hora ou outra, esse é o grande aviso, uma hora ou outra, toda autoridade humana se sentará no banco dos réus, olhando a face de Jesus, todas, para ser julgada definitivamente
pelo Senhor, principalmente aqueles que andaram na contramão da justiça. Cada sentença que eles escrevem, que eles lavram nos gabinetes escondido, que ninguém sabe, as ocultas, o Espírito Santo de Deus a tudo vê. Deus conhece as intenções do coração e sabe exatamente o que eles estão fazendo de mal para a vida de uma ovelha preciosa do Senhor. E assim Asaf faz uma avaliação do que essas pessoas deveriam viver e não vivem, e qual a consequência disso. A partir do versículo 2: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Até quando? É uma pergunta retórica, e ele coloca uma pausa no final, um selá. É triste, mas o que mais as autoridades fazem e fizeram ao longo da história foi cometer injustiça. O que mais se fez na história da humanidade é punir o certo e absolver o errado, privilegiar quem está errado. A justiça humana sempre foi e continua sendo injusta e praticada contra os menos favorecidos. A regra do juiz do tempo de Asaf, e parece que não mudou muito hoje não, era a perversão da justiça, o assunto que mais você vai encontrar no Antigo Testamento. A justiça sendo pervertida. Entretanto, isso tem que parar. Isso um dia vai acabar. Por isso o salmista fala: para um pouco, não prossegue na oração, reflita sobre isso, ore sobre isso, e só depois continua. E por favor, faça uma autoanálise. E nós não podemos de jeito nenhum ser injustos em nossas decisões. Não podemos nos comparar a juízes iníquos que fazem o mal na vida das pessoas. Depois de meditar sobre isso, versículo 3, o que nós temos que fazer então? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenha os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Spurgeon explicou também esse versículo, e ao explicar, ele afirmou algo assim, que vale a pena repetir, digno de nota. É um caso horrível, disse ele, quando o magistrado e o assaltante estão em conluio. É horrível isso, horroroso, nojento, quando magistrado, juiz e bandido estão em conluio um com o outro. A lei muitas vezes tem servido de instrumento de vingança nas mãos de pessoas inescrupulosas, um instrumento tão mortal, disse Spurgeon, quanto o veneno ou o punhal. É dever do juiz impedir tal vilania. E ele continua no verso 5: nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Asaf não está dizendo que eles são fracos intelectualmente. Ser um juiz exige muito estudo e muita capacidade intelectual, como sempre foi. Asaf está atacando o caráter deles. O problema do ser humano não é deficiência intelectual, é deficiência moral. O problema do ser humano não é incapacidade de inteligência, mas incapacidade de caráter. Ele ataca o caráter dessas pessoas, dizendo e mostrando que é uma desgraça nacional. É uma situação miserável quando a injustiça impera e juízes corrompem o direito. E ele diz: não saber o dever e não desejar sabê-lo são a marca de criminosos e não de magistrados corretos. O que ele quis dizer é que, infelizmente, onde mais deveriam ter pessoas corretas, mais habitam bandidos por detrás de togas, julgando as outras pessoas.
Eles vagueiam pelas trevas, como diz o versículo, querendo dizer, eles estão totalmente despreocupados com o que estão fazendo. Eles se acham deuses, acima do bem e do mal, intocáveis. Quem vai tocar e ousar fazer alguma coisa com uma pessoa dessa? Fazem injustiça e não hesitam nem um pouquinho de fazer isso, e usam a carreira deles, conquistada com tanto esforço, para fazer o mal, quando na verdade deveria ser com retidão, que é o que se exige para esse cargo. São ignorantes quanto à verdade da palavra de Deus, ignorantes quanto à verdade que o Senhor quer nos ensinar, e o texto diz que os fundamentos da terra são abalados. Ele quer dizer mais ou menos assim: quando governantes e juízes julgam mal, a balança da moralidade, o padrão moral de Deus é invertido, e aquilo que era errado vira certo, aquilo que é certo vira errado. Não sei se você consegue enxergar isso, exatamente nos dias em que nós estamos vivendo. O padrão da vontade de Deus passa a ser minado por conta de julgamentos equivocados. Estimulam a imoralidade, praticam o que a gente chama de democídio, que é, eles matam a democracia, o governo do povo pelo próprio povo, estimulam a bandidolatria, colocando bandidos em posição de heróis e salvadores da humanidade, estimulam a imoralidade, a amoralidade, em que cada um pratica o que dá na cabeça, abandonando completamente o padrão da palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, caminhando para o final desse salmo: Deus odeia toda forma de tirania, mas uma em especial, a tirania da caneta e da toga, praticada pelo Supremo Tribunal Infernal. Deus odeia quando a injustiça é praticada e quando o direito é usurpado por aqueles que deveriam cumpri-lo. Mas um dia toda tirania chega ao fim. Ninguém consegue segurar os ponteiros do relógio. O tempo passa para todo mundo, dias e horas passam para todos debaixo do sol. E no versículo 6 ele diz: eu disse, vocês são deuses, uma ironia, todos vocês são filhos do Altíssimo. Ele está mostrando para eles que esses seres humanos são iguais a todas as pessoas, mas se acham superiores aos outros, quando recebem poder e autoridade para julgar os seus semelhantes. Deus lhes dá a maior honra, lhes dá salários pomposos para terem uma vida digna, de qualidade, recebem a delegação desse poder vindo diretamente do céu, recebem de Deus a ordem para praticarem o bem, mas eles olham só para si e não querem saber do próximo. Acham-se acima de todos, acima de tudo. Mas no versículo 7 o recado é direto: mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Vocês só são homens, vocês não são deuses, e não vão levar seu dinheiro para a sepultura, sua arrogância para a sepultura, a sua empáfia para a eternidade. Como qualquer homem vão chegar ao fim das suas vidas. E outra frase de Spurgeon que me chamou a atenção demais. Ele fala: que aparente sarcasmo, por mais importante que o ofício torne os homens, ainda são homens e têm que morrer. Por mais que o ofício torne eles importantes, eles são homens. E olha aqui que ele fala: eles terão que sair da cadeira de magistrados para assumirem a posição de réu, e no caminho, vindo para a cadeira de réu, terão de se despir da beca da toga para vestirem a mortalha. Por mais orgulhosos que chegam, todos eles participarão de um velório, de um sepultamento, e a vida chegará ao fim.
Existe um lugar comum, gente, para todos os homens na face da terra, onde toda ganância, toda arrogância, todo orgulho, falsidade, hipocrisia simplesmente acaba, e o nome desse lugar é túmulo, cemitério. E não existe nada que a ciência, por mais que o dinheiro tente, nada que a medicina, por mais evoluída que seja, nada ela pode fazer. Invariavelmente, a morte a todos alcança. Pobres e ricos, juízes e pessoas que são humilhadas por esses juízes, governantes e governados, a morte a todos alcança. Tem uma poetisa baiana chamada Marisete Matos, e ela tem uma poesia curtinha, mas que responde uma pergunta crucial. A poesia tem esse título: para que tanto orgulho, se o futuro é a morte? A vida, na sua inflexibilidade, ela paga para ver. É uma máxima a qual não se pode fugir. Não adianta tanto orgulho, tanta arrogância, tanto preconceito, tanto o homem querer ser melhor do que o próximo, se o destino a todos reservado é a morte. Ninguém foge a essa realidade, seja rico ou pobre, pertença às classes mais privilegiadas ou às mais paupérrimas, tenham um inesgotável tesouro ou sejam bastante pobres. Para que juntar tesouros na terra? Ninguém leva nada para o túmulo quando se vai para o mundo invisível. A morte, quando chega, zomba da ganância, da usura, da avareza, de querer ganhar cada vez mais dinheiro. Escarnece daqueles que são capazes das maiores atrocidades por causa do vil metal. A senhora da foice negra dá uma lição ao homem, pior animal que habita a terra, que na ânsia de poder, prestígio e riqueza, embrutece e desconhece até os melhores amigos, os pais, os irmãos, os parentes. O que importa é a fortuna, pouco se lhe dar os meios utilizados para tal. O pior cenário valeu para a época de Asaf, vale para os nossos dias também. E mortes, destruição, violentas e vergonhosas aguardam a todos eles. E Asaf termina no versículo 8: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. E ele dá uma lição aqui de esperança para todos nós. Mesmo sendo injustiçados, mesmo passando por sofrimentos, o futuro é totalmente previsível na mão de Deus. Os que sofrerem injustiça serão exaltados, os opressores serão humilhados, e Deus vai estabelecer o seu reino, restaurando a ordem e a justiça de todas as coisas nesse mundo amaldiçoado para o pecado. Nós somos regidos pela esperança. O mundo pertence a Deus, o mundo e sua plenitude pertence ao Senhor, e cabe a nós descansar nessa verdade. Quando sofrer injustiças, clame a Deus. Quando praticá-las, implore pelo perdão que vem do céu. E eu termino com a frase, a mim muito importante: cada sentença injusta proferida aqui na terra pelo Supremo Tribunal Infernal será revisada na eternidade pelo Supremo Tribunal Celestial, pessoalmente por Deus. Com toda certeza, toda tirania vai chegar ao fim, e glórias a Deus por isso. Amém? Feche teus olhos, vamos orar e colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa nação, a nossa família. Pai, diante da Tua palavra, não permita que sejamos, Deus, em algum momento da vida, esses julgadores, ó Deus, iníquos, cruéis. Não permita, Deus, que sejamos reprovados quanto à nossa honestidade, lealdade para com as coisas do Seu reino.
E também, ó Deus, nos ajude e nos proteja desses homens maus, Pai. Protege a tua igreja, protege a tua nação, ó Pai. E haja, Deus, com justiça e justiça urgente, em todo caso, em todo aquele, ó Deus, que pratica injustiça contra o seu povo, contra, Deus, a criação perfeita, a obra de tuas mãos. Obrigado pelo alerta da sua palavra, pela vida de Asaf, e obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos protege de um jeito tão especial, mesmo diante desse mundo vil, corrompido e que busca, Deus, vantagem a todo custo. Guarda a nossa vida, nossa família, nossa igreja. Guarda, Deus, a nossa nação em tuas mãos. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém.